se nós tivéssemos uma demonstração do programa, vocês iriam ver que é bem mais fácil de tu encontrar os valores que no Franarim, que no Sinap, desculpa. Né? Se nós tivéssemos um demo aí do Franarim, né? Ficaria mais fácil de nós conseguirmos achar os valores e vocês iriam ver, iria chegar naqueles valores em torno de 220 mil. Tá? Por quê? Por que eu tenho essa convicção? Eu tenho essa convicção, sabe por quê, pessoal? Porque olha aqui, ó. Residência unifamiliar. A nossa residência tinha quanto? 120 metros quadrados, né? Era isso, mais ou menos, ou não? Não lembro direito, assim, de cabeça. Isso, né, Luana? Em torno de 120 metros quadrados. Então, se tu pegar 120 metros quadrados e multiplicar por 1836, quanto que dá isso? 120 vezes 1836. 120 vezes 1836, 220 mil. 221, é isso aí. Então, essa convicção eu tinha lá no início, porque o que eu fiz? Eu peguei simplesmente o valor do SINAP médio, certo? Que é esse aqui, ó. Mês de abril. Mês de março, desculpa. Ele sai um mês atrasado, 2 meses atrasado, normalmente ele sai. Então, aqui eu teria 1836, que era o SINAP de abril, multiplicado pelo 120, ele daria... A variação é pequena, ó. De fevereiro variou R$1, R$1 e pouquinho. O de janeiro, eu nem tenho aqui o de janeiro, mas ele seguiu lá, se vocês pegarem, ele seguiu mais ou menos o de dezembro. Então, daria em torno de 1.825 para 1.836, R$9. Então, o que nós temos que entender? Se nós tivéssemos o programa, eles iriam retratar este valor aqui vezes os 120,80. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? O valor, eu sei o valor que eu tenho que chegar, dependendo da qualificação da minha obra. Se for uma obra padrão baixo, eu posso multiplicar por 1.587 no mês de março, SINAP de março. Se for um padrão normal, 1.836. Se for um padrão alto, 245. E assim sucessivamente para qualquer orçamento que eu vá fazer. Residência unifamiliar. Prédio popular é diferente, os valores é diferente. Pouquinho abaixo. O prédio sempre é mais barato do que a unidade isolada. Tá? Multifamiliar, um pouquinho mais barato. Por quê? Porque são várias unidades. Então, é como tu ter uma venda no atacado. O atacado, ele vende em grande quantidade. Então, a venda em grande quantidade, ela diminui o preço. Então, essa é a lógica aqui da diminuição, ó, que vocês veem que ele vem diminuindo. Tá? Então, ó, aqui, ó, o multifamiliar, seja o R8, seja o R16, ó, ele é 1.400 e pouco. Tá? 1.400 e pouco. Ó. O quê? O padrão normal. Tá? Agora, o normal lá, 1.800 e pouco, e aqui num prédio, 1.700 e pouco. Então, o que nós temos que entender é que quanto mais unidades tu construir, é escala, menor o custo. Certo? Então, o SINAP nos diz isso. Então, aquele valor que eu disse para vocês de 220 no início do semestre, lá na UBRA ainda, que nós tínhamos aula presencial, ele não é nenhum chute. Na realidade, é um valor aproximado. Quer dizer o seguinte, 210 está errado? Não, não quer dizer que está errado, não. E 230 está errado? Não, não está errado, não. Por que ele não está errado? Bom,
Então, é fácil de nós vermos. Olha aqui, ó. Ele não está errado única e exclusivamente porque ele está dentro dos parâmetros de incidência. Olha aqui, ó. Se você somar a coluna 1, aqui, a da incidência, ele vai dar menos de 100. Se tu somar a coluna 2, ele vai dar mais de 100. E o eixo dessa coluna é 100. Então, uma variação de 15% para mais ou para menos, ele é aceito pela norma, tanto no caso de orçamento, quanto no caso de avaliações. Avaliações têm um chamado coeficiente de arbítrio, o intervalo do coeficiente de arbítrio está a cargo do avaliador, pela sensibilidade dele em reconhecer o mercado em que ele está trabalhando. Ou tem também um intervalo de confiança, que é a modalidade estatística do avaliador perante o cálculo e perante as amostras coletadas, que ele pode inserir aquela avaliação. No caso do orçamento, muito parecido. Muito parecido. Então, o orçamento que tu montou, ele significa assim, ó, um padrão médio de construção naquele modelo, ele vai fechar nestes valores. E o que é o SINAP? O SINAP nada mais é que um indexador que estabelece o padrão médio naquela data. Tá certo? Então, tu pode ter uma variação para mais ou para menos? Pode. Será aceito? Sim, se estiver dentro, aceito para contratação e financiamento. Sim, será aceito dentro destes critérios de incidência aqui, destes percentuais que estão nessa coluna aqui, nessas duas colunas. Conseguiram entender? Então, quem chegou num orçamento de 210, tá certo. Tranquilo. Quem chegou num orçamento de 205, tá certo também. Não tem nada de errado. O Laerte, até eu acabei não tendo tempo de responder para o Laerte, eu não sei se o Laerte está na aula hoje, eu não vi entrar aqui. Tem muita gente. Tá ali o Laerte. Então, o Laerte é assim, ó, o teu, tá? Está dentro de parâmetros aceitáveis. Não está errado. Agora, se tu me disser assim, ó, este item aqui, ó, professor, Jairo, esse item aqui, eu não saberia te dizer aquele item em si, porque eu vou ter que calcular o item. Eu não tive tempo para calcular item por item. Eu peguei o teu geral, tá? O teu processo geral está dentro dos parâmetros aceitáveis para contratação. Tá? Então, o que nós temos que entender? Eu tenho balizadores, tá? Que me dizem assim, dá para contratar, não dá para contratar. Correto? É isso que vocês têm que entender no fazer um orçamento. Diferente de preço orçado para licitação. Não vale o que eu estou dizendo aqui. Preço orçado para licitação, tu tem que fechar o item. Certo? Porque aí vai ter fiscalização de... Normalmente, quem faz isso, esse tipo de atividade, são os entes públicos. Seria a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, fazendo obra e licitando. Aí, tu tem uma margem que tu pode aditivar, tá certo? E por isso dá tanto esses problemas aí que a gente vê na televisão de superfaturamento, ó, normalmente deve ser desvio. Agora, dá para se dizer que seja somente isso? Não, o projeto pode ter sido mal orçado. Aí, quem é que vai responder? O responsável técnico, o engenheiro ou arquiteto que fez aquele processo, que assinou e mandou para licitação. Porque aquilo é um PO, é um preço base de orçamento. Tá? Neste caso, é bem mais complexo, mas aí tu não vai trabalhar sem programa. Não vai. Agora, vamos entender o que nós precisamos. Tu tendo o programa resolver o teu problema? Não, longe disso. Tu tendo o teu programa, tu vai ter que continuar calculando os quantitativos. Só que
Aí é diferente do que nós estamos fazendo aqui. Sabe por quê? Porque, na realidade, para este tipo de atividade, tu precisa de um projeto executivo detalhado. O que seria esse projeto executivo detalhado? Seria assim, ó, já te vem um estrutural, vem para você com a quantidade de ferro. Tenho tantos quilos de ferro 5 milímetros, tantos quilos de ferro 6 milímetros, tantos quilos de ferro de meia polegada ou 12,5 milímetros, tenho tantos quilos de ferro 16 milímetros, que é o 3/4, dependendo do porte da obra, né? Tu vai ter ferros mais grossos ou não, mas, em suma, quando for trabalhar com PO, tu precisa de um projeto executivo, onde te diga o seguinte, ó, item por item, quais são os valores que serão determinados. A Caixa, Banrisul, Banco do Brasil, para esse tipo de orçamento que vocês vão fazer, 99,9% dos orçamentos que vocês vão fazer na vida profissional, precisa? Não, precisa fechar dentro das incidências. Então, o que nós temos que preparar vocês aqui? Se nós tivéssemos conseguido uma demonstração do Franarim ou uma demonstração do PPCO, nós teríamos uma possibilidade de nós chegarmos e verificarmos que os 220 iam ficar numa média geral. Se os meus quantitativos estiverem certos. Tá certo? Então, é isso que nós temos que entender, a diferença do trabalho que nós estamos realizando. Essa disciplina, nós temos que balizar assim, ó, é uma disciplina única que vocês têm que entender a metodologia. A metodologia vocês pegaram. Tá? Quem trabalhou, pegou. O que nós temos que fazer? Se posteriormente nós vamos trabalhar com PO dentro de um órgão público, de um agente público, a primeira coisa que, se não tem naquela prefeitura, você vai pedir para eles fazerem a assinatura do programa. Por quê? Porque aí você calculou o quantitativo de forma certa, tu faz a incidência do valor que o programa te traz no valor do mês, que todos os meses o SINAP muda, o CUB muda, qualquer indexador que tu tenha na construção civil vai mudar mensalmente, e aí tu pode utilizar o programa se os quantitativos estiverem corretos. Então, a minha preocupação é o quantitativo. Tá? Eu sei que é um saco, tu está calculando, por exemplo, dosagem de argamassa, dosagem de concreto. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês tiverem o programa, vocês não precisam calcular os insumos. Por quê? Porque daí já vem o componente pronto daquele item no programa. Tá? No caso de não ter o programa, você vai precisar calcular, que é o nosso caso. Se você se formou e vai lá, eu mesmo fazendo Minha Casa Minha Vida, meus projetinhos lá no escritório, eu vou assinar o Franarim. Beleza. Beleza. Tu vai fazer 2, 3 horas para pagar o Franarim. Mas se tu tiver 50, é investimento. Tá? E reduz muito o tempo em cima de um processo de orçamento. Tá? Infelizmente, como nós não conseguimos, e o Lucas tem os 1.950, mas não quer gastar, podia ter pego lá e feito a assinatura, porque o Lucas tem condição, não quis gastar, nós estamos aí sem o programa, né? Eu sim, eu não tenho, eu um mês de salário da Uber para comprar um Franarim, não, estou brincando, né, pessoal? Mas assim, ó, o fato é assim, ó, que nós temos que entender o sistema. Entender o sistema, amanhã vai precisar saber, sabe que existe recurso de ter um programa, tá? Não vai fazer orçamento sem, principalmente se for preço orçado para licitação, se for um PO de licitação, não vai fazer sem você ter um programa, você vai pedir lá para o prefeito, se você trabalhar na prefeitura, você vai pedir para um secretário, se trabalhar na prefeitura ou no governo do estado, não sei. Estou trabalhando lá, eu passei num concurso da Corsan e tenho que orçar uma rede d'água.
tá? Aí você vai chegar lá no gerente da Corsan e vai dizer para ele, olha, nós precisamos um programa de orçamento e tal. O gerente vai lá solicitar e vai vir o programa de orçamento e você vai conseguir ter uma facilidade maior no cálculo. Mas não te isenta de calcular o sistema. Ou seja, os quantitativos. É enjoado calcular os quantitativos? É enjoado, principalmente se tu calcular insumo por insumo. Se tu calcular concreto armado, por uma determinada ferragem, é uma coisa. Agora, se tu tiver que calcular estribo por estribo, que nem nós calculamos aqui, ferro longitudinal, concreto, FCK tanto, tu vai ter que calcular os insumos, porque tu não tem o grupo, o valor do grupo. Tu tem o valor do insumo no SINAP. Então, tu vai ter que compor aquele item. Mas se você não tiver programa, não vai ter outra forma. Vai ter que compor o item. Não tem jeito. Não tem forma. Tá certo? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que nós venhamos a trabalhar na G2 de forma tal que vocês tenham capacidade de fazer um orçamento para a Caixa, para o Banrisul, para o Banco do Brasil, para o Santander, que vai ser vai ser 99,9% dos orçamentos de vocês. Ou alguém de vocês aqui saiu da universidade, vai comprar uma assinatura do TPCO ou do Franarim? Tomara que vocês comprem. Tá? Mas a grande maioria do pessoal que me entrega orçamento na Caixa, no Banrisul, não tem o programa. Ele não faz por isso? Não, ele faz. Ele vai ter mais dificuldade, vai fazer que nem nós, fazer uma montagem, insumo por insumo, para montar o item, mas ele consegue fazer. Então, o que eu tenho que dar para vocês é as ferramentas. Ferramentas tipo incidência, tá? Que vai ser muito importante. Saber operar no modelo da planilha, que é que nem nós fizemos nessa planilha do Banrisul. Saber operar no modelo de planilha da Caixa, que é mais fácil que a do Banrisul. É melhor a gente sempre começar pelo mais difícil. Agora vai ficar bem mais fácil se nós fizermos isso. Então, a minha pergunta é o seguinte. Qual a atividade que nós faríamos agora? E a minha sugestão. Aí vocês também têm poder de opinião. Tá? Se nós tivéssemos conseguido o programa, uma demonstração, eu iria trabalhar dentro do programa. Como nós não conseguimos, a minha sugestão é que nós trabalhemos com a outra planilha que vocês vão ter maior incidência de trabalho, que seria a planilha da Caixa. E, no final do semestre, no dia 13, vocês entregam. Aí, pessoal, até agora eu vinha protelando as entregas, né? Todo mundo sabe que eu protelei para cá, protelei para lá, protelei para cá, para lá, pá. No final do semestre, eu não tenho o que fazer. Não tenho como protelar a entrega. Então, dia 13, tem que entregar. Não tem jeito. Tá certo? Então, a minha sugestão é utilizarmos essa metodologia com o programa de orçamento da Caixa. Vocês vão ver que é um programa mais simples para operacionalizar, tá? Então, do que o que nós fizemos na G1. Tá? Não é diferente que tem que calcular os insumos para achar o item. Não tem outro jeito. Não tem forma. Lá na UBRA, no semestre que vem ou no outro, quando nós voltarmos à normalidade, eu não sei quando que nós voltamos à normalidade, quem tiver mais interesse, pega um livro físico do TPCO e dá uma olhada. Ah, Jairo, eu queria mais umas instruções a respeito da utilização desse material. Eu, estando lá na UBRA, e provavelmente vou estar, né, se Deus quiser, nós voltamos a retomar individualmente, para quem tiver interesse, essa deficiência que nós não vamos conseguir suprir agora, porque nós não conseguimos o programa. Tá certo? Muito bem. Quem acha que pode ser assim ou quem acha que tem uma outra ideia para G2?
Quem concorda ou quem discorda? Tá show, Luana? Foi fácil calcular tudo aquilo lá, Luana? Desde sábado? Foi? Mas deu trabalho, né? Ou não deu trabalho? Foi barbadinha? Deu um pouco, né? Dá um pouco. E isso que nós conseguimos fazer algumas coisas sábado, que eu te ajudei ali em algumas coisinhas, mas mesmo assim, dá trabalho, né? Então, assim, ó, pessoal, não tem como fazer o orçamento se nós não tivermos um programa sem composição de insumos. Tá? Insumos são... O que é insumo? E isso vai ter lá no TPCO, vai ter lá no Flanarim. Flanarim te manda o orçamento e uma tabela de insumos. Tá? Para te saber o seguinte, que vamos pegar uma unidade. Estrutura de concreto armado. O que precisa? Precisa brita, precisa água, precisa areia, precisa cimento, precisa ferro, precisa madeira para as formas, precisa eucalipto para as escoras. Então, tudo isso é insumo. Esta composição de todos estes materiais que geram o item concreto armado. Ok? Então, é trabalhoso mesmo. A Luana provavelmente ficou sábado e domingo em cima desse projeto que ela entregou hoje. Ou uma boa parte do tempo em cima disso. Então, não tem outra forma de fazer. Dá trabalho mesmo. Né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou passar para vocês? Só sábado à tarde e à noite. Ah, então fez rápido. Fez rápido, Luana. Fez rapidinho. Trabalhou sábado de tarde, de noite e terminou? Que é a maior barbada. Né? Mas depois que tu faz um, faz dois, faz três, faz 10, fica mais simples. Certo? Então, volto a frisar. O que nós temos que utilizar no sistema de orçamento da Caixa? Nós vamos fazer assim como nós pegamos a planilha do Banrisul e utilizamos, nós vamos pegar da Caixa agora para não fazer propaganda de um banco só. Agora, depois as do Banco do Brasil, vai ser outro modelo de planilha. Difícil? Não. Parecido. Parecido. Todos eles usam o Sinap. O Cube, que é quase idêntico. O Sinap, teoricamente, ele é um indexador mais confiável, porque não é de construção civil das construtoras, do Sinduscom, que nem é o Cube. Quer dizer que o Cube não vale nada? Não. O Cube é confiável também, mesmo sendo um indexador que é das construtoras, do Sindicato da Construção Civil. Certo? Mas é confiável? É confiável, tanto que ele é muito parecido com o Sinap. Não é? Então, assim, ó, mas se tu não tem nada, o Sinap é a melhor saída. É difícil? É mais difícil de utilizar o Sinap, é mais enjoado. Só que é uma ferramenta. Os programas, o Flanarim, o TPCO, é mais fácil? Muito mais fácil. Muito mais fácil, porque ele já te traz a lista de insumos e te traz os itens. Mas tem que pagar. O Sinap não precisa. Certo? O TPCO, ele é uma referência no Brasil. A editora Pini é uma referência em questões técnicas de engenharia e arquitetura. Tá? Então, assim, ó, só que é um programa caro, eles gastam para alimentar esse programa todo mês tem que estar alimentando. Então, é uma ferramenta cara. Tá? Então, vamos lá. Ninguém discordou da minha proposta para o G2? Todo mundo aceitou? Não, todo mundo não, alguns aqui, né? Mas os que discordam não se manifestaram. Ou não tem ninguém que discorde? Não, não. Assim, ó, Gabriel.
A Gabriela está em dúvida ali porque ela teve que sair e não ouviu. Se nós tivéssemos conseguido o programa, isso, Lucas, vai ser. Porque a minha preocupação está onde, Lucas? Está no quantitativo, não está no volume, não está no preço. Tá? Então, vai ser um projetinho pequenininho, tá? Não vai, nós não vamos ter um projeto executivo, tá? Não vai se ter um projeto executivo, então vai ser um projetinho pequenininho. Vou fazer o mesmo projetinho que vocês já utilizaram em outras aulas, quem faz elétrica ou hidro comigo, vai ser aquele mesmo projetinho, tá? Para facilitar, para não ter que estar imprimindo outras coisas, tá? Vai ser aquele mesmo projetinho. Então, vai ser um projeto pequeno, 70 metros quadrados, que é a maior parte das casas, Minha Casa Minha Vida, é daí para baixo. Então, assim, a Gabriela que tinha saído, né? Então, nós tínhamos duas oportunidades. Nós tentamos conseguir o TPCO, uma demo, uma versão demo para utilizar 30 dias, ou o Franarim, não conseguimos nenhum dos dois. Tá? Conseguimos só 1950 ali, que o Lucas conseguiu, que já é um bom negócio. Só que nós não vamos comprar um programa desse, né, para utilizar, nós queríamos ter uma versão demo. Então, isso te facilitaria, porque tu já tem o componente item e tu não precisa calcular o insumo, que seria a composição dos que forma o item. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar, então, novamente, compondo os insumos para chegar nos itens com a tabela da caixa. Tá, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal? Vale a pena. Imprimam. Esta planilha de incidência. Tá? Imprimam esta planilha de incidência, que ela vale para unidades isoladas, que nós vamos trabalhar com uma unidade isolada, e tenham ela junto do orçamento para te fechar o percentual de itens, do item. E se você tiver isso, você vai conseguir fazer fechar. Porque isso aqui é a realidade da construção civil. Não foi tirado assim de maneira aleatória. Se tu chegou num padrão construtivo médio, por os percentuais centrais, tu vai ver que depois que tu multiplicar no final do teu item, tá? No final do teu item, pela evolução do padrão que tu tem no mês, que se o teu padrão é normal, você vai ter 1.836. Se o teu padrão é um projeto social ou um projeto popular, tu vai ter 1.618,65. Multiplica isso pelos 70 metros, que vai ser essa casa de agora, e tu vai ter o teu orçamento. Se tu seguiu as incidências médias, tem que fechar. Ou o teu orçamento está errado. Por quê? Porque isso aqui, é o custo dos valores do mês de março de 2020 para construir uma casa padrão normal, baixo, um padrão social, 1.100 e poucos, um padrão popular, 1.600 e poucos. Ou um padrão alto, essa casa tem, assim, granito do mais alto preço, soleiras de granito importada, vai ter hidromassagem, vai ter o que vocês imaginarem de mais luxuoso. O porcelanato é de R$200 o metro. Pode ter certeza que tu não faz essa casa com menos do que 2.145,69. Tu vai gastar, o Banrisul aceita hoje até 2.300. 2.200, 2.300, tá certo? A gente aceita o orçamento de padrão alto. Então, o que nós temos que entender? Que esses são balizadores que servem para tirar a regra de 3, para tirar a contraprova de se o nosso orçamento está correto ou não.
mais barato do granito, R$ 220 o metro quadrado. O Lucas sabe disso, pois eles têm a marmoraria lá, né? Então, veja bem, ó, R$ 220 o metro quadrado do granito. Do mais barato. O cinza lá, né? O cinza. Granitinho cinza, comumzinho, 220 metros. Tá? Então, se eu vou botar só as minhas soleiras de granito, é uma situação. Agora, se eu vou ter revestimento de granito em alguma parte, um padrão alto, imagina quanto vai ser o custo da minha obra. E aí o SINAP considera isso. Tá certo? Bueno. Então vamos lá. Vamos partir para a casa. Primeiro a casa. Não. Podemos até... Deixa eu ver. Ó. Eu acho que eu explico a planilha e depois eu coloco a casa no aula. No aula e no WhatsApp. Pode ser? O que vocês acham? Melhor explicar a planilha? Pode ser? Então vamos lá. Bom, planilha. Vou botar a planilha no WhatsApp. Vou achar aqui que eu não estou achando. Um pouquinho. Aqui. Tá lá no WhatsApp, então, pessoal, podem ir lá e abrirem, faz favor, que aí vocês vão acompanhando que eu vou abrir ela aqui, tá? Ok. Então, vamos lá. A planilha caixa, tá? Ela tem uma característica um pouquinho diferente do Banrisul, tá, pessoal? A proposta, ela é mais simples. A proposta é toda junto, tá? Aqui. Tá aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. A planilha caixa, ó, ela tem o cabeçalho, tu vai botar aqui proponente, o CPF, o telefone do proponente, o responsável técnico, que seria vocês, o número do CREA ou do CAL,
unidade federativa, Rio Grande do Sul, o CPF, o telefone do responsável técnico. O endereço da obra, se tem algum complemento. Aqui, eu acho que isso aqui estava... o CEP, o bairro, o município, a unidade federativa que está sendo construída, aonde. E aqui, assim, vai ter o valor proposto do terreno, o número da matrícula, o ofício do registro de imóveis, a comarca e a unidade federativa. E aqui, assim, você vai botar o teu grau, minuto, segundo, tá? E o teu, na realidade, no nosso caso, nós estamos no quadrante sul, então, é ao sul, né? E toda essa localização aqui é a localização do GPS. E isso a latitude. A longitude, grau, minutos, segundo, aonde? Nós estamos a oeste. Então, já vem aqui frisado que aqui poderia ser ao sul ou ao norte, se tu estivesse lá no nordeste, por exemplo. Se essa planilha for lá no nordeste, aí estaria aqui, lá no norte do país, tá? Então, aqui, tu tens isso já, né? Agora, que são dados gerais da obra, de localização da obra e dos dados do proponente e do responsável técnico. A documentação é aquisição de terreno ou construção, ou é somente de construção? Se é não, é somente construção. Se é sim, é construção, aquisição de terreno e construção. Se é sim. Aí, se for sim, aqui tem o valor proposto do terreno, aqui tem a área do terreno e vai dar o cálculo, a planilha, ela já é tabelada para te dar o cálculo do valor unitário. Tá beleza? Então, esse está simples assim. Agora, vamos lá. Aqui, assim, tem uns itens que tem que ser preenchidos, que são o seguinte. Fundação compatível, atende. As 3 primeiras faces da fundação, da alvenaria de embasamento vão ser impermeabilizadas, atende. E aqui tudo tem que ser atendido. Se um desses itens aqui não for atendido, tu não contrata com a Caixa. Tá certo? Então, aqui, tudo isso aqui vai ser... Diminuiu aqui, tá? Todo esse item aqui vai ser atendo. Tudo isso aqui tem que botar atendo. Beleza? Bom, próximo. ART ou RRT? Anotação ou relatório de responsabilidade técnica. Aqui, tu vai mostrar o status desse teu trabalho que tu está fazendo. Atendido não é o caso. Que o número da tua RT. Aqui, quem é o nome do responsável técnico? É vocês. Aqui, o CPF de vocês. Que conselho tu pertence? Então, aqui tu vai abrir e vai dizer, é CAL ou é CREA? Então, aqui você vai ter que dizer se o teu conselho é CAL ou é CREA. Unidade federativa que tu é registrado no conselho. Aqui, nesse caso, na maioria do nós, aqui eu pego muito trabalho de Santa Catarina, SC. Na região ali de Ronda Alta, por ali, já tem muita coisa dali para frente de Santa Catarina, porque o registro é em Santa Catarina, daí, tá? Porque está encostadinho em Chapecó, muito mais próximo de Chapecó do que da região de Porto Alegre, tá? Então, aqui mas na sua maioria seria RS. Aqui o número do teu CAL ou do teu CREA. Eu diria o número do teu CAL ou do CREA que você tem. Bom, aqui, o tipo de construção. Ok, oscila, né? A internet não é só a tua, é que hoje, com essa pandemia, todo mundo está na internet, né? A maioria dos casos estão. Mas assim, se tu não conseguir acompanhar tudo, depois ver a aula que vai ser posta no aula, né? Tá? Ou na gravação. Então, aqui assim o sistema construtivo é convencional ou é não convencional? Se é não convencional, qual é o modelo do sistema? Tá? O padrão de acabamento é alto, normal, é baixo ou é mínimo? O regime de construção é administração direta ou é uma empreitada global?
Isso tudo tu coloca aqui. Se for empreitada global, que daí tu colocou aqui, ó. Coloca ali, ó, coloquei ali. Empreitada global, tá? Aí tu vai ter que botar o nome da construtora e o CNPJ dela. E aí, lá embaixo no teu item, se isso for assim, opa, aí já. Lá embaixo no teu item, ó, e assim, ó, aqui assim, tu vai poder inserir BDI, tá? Se for empreitada global. Aí, mas outro serviço não tem o campo, insere aqui, ó, BDI. BDI, BDI 20%. Sei lá, estou chutando. BDI 20%. Se for colocado que lá em cima é empreitada global. Tá correto? Se não for, não tem BDI. Tá? Se aqui não for empreitada global, ó, vou desmarcar. Não tem BDI. Tá? Beleza? Bom, as áreas. É habitacional ou é comercial? Uma parte é habitacional, outra parte é comercial. Então, 70 metros é habitacional e 100 metros é comercial. Minha casa tem 170. Não, não tenho nada de comercial, só habitacional. Tá ali. Tem benfeitorias? Tem. Tem muro de alvenaria? Tem. Então tem muro de alvenaria. Cliquei ali, ó, tem muro de alvenaria. Ah, tem outros? Tem outros. Quais são os outros? Piscina. Piscina. E assim sucessivamente. Tá? Sauna. Sauna. Tá? Então tem esses aí, ok. Tá bom? No nosso caso não tem, já vou tirar tudo isso aqui. Tá? Apesar que depois eu posso deixar, porque depois eu não salvo, né? Tá. E agora? Agora terminou a parte burocrática e encerrou. Serviços técnicos, projetos, taxas, incidência, instalações provisórias, barracão, consumo, limpeza da obra. O que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso aqui? O que é VB? Tem que saber, porque essa VB nós já cansamos de ver lá no isto, verba, verba. Verba significa o quê? Bom, Jair, eu não sei o que é verba, estou com uma dificuldade. Verba significa um valor que tu determinou como sendo incidência de gasto. Então eu não sei de onde tirar. Então eu já te dou uma dica. Aqui, ó, meu filho. Aqui, ó. Aqui. De 1 a 8. De 1 a 8. Serviços, despesas iniciais, tal, 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 tal. Então vamos voltar lá. Então tá aqui, ó. Serviços preliminares, despesas iniciais, limpeza de obra, então o que eu vou fazer aqui? Me diga. Eu acho que eu vou buscar o projeto, tá, pessoal? Senão daqui a pouco depois vão dizer, onde é que tirou esse valor já? Vamos lá, vamos buscar o projeto. Ubra. É aquele projeto que eu dei para vocês em hidro. Quem faz hidro comigo? G1. G1, 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 G1. Aqui, ó. Vamos lá. Demora um pouquinho. Uma notícia boa para vocês, esse barulho que vocês têm que aturar aí. Tem muito barulho hoje, pessoal? Não. Peguei o projeto errado. Desculpa. Isso aqui é da casa, né? Aquela casa. Eu tenho que pegar a avaliação de um.
Ah, mandou no grupo, Luana. Ah, se não é a Luana nessa turma aí, né, Luana? Deixa eu pegar ali onde é que tá. Então tá aqui, então tá abaixo. 70 metros. Ah, tem uma parte, tem um arquivo em PDF e outro no AutoCAD, né? Tá aqui, tá? Então tá aqui o meu projeto, ó. Olha aqui. Quer mais simples que isso, Lucas? Não dá, né? Tá muito simples, né? Então vamos lá. Ó, 70 metros quadrados, tá? Então vamos diminuir aqui a nossa encrenca aqui, ó. Tá? Aqui. Então, vamos lá. Esse aqui não é. O outro, a Luana está nos mandando o CAD. Aqui eu deixo. Ok? Então, ó, já sei que é 70 metros quadrados, né? Então, tá beleza. Então, eu sei que o meu projeto é de 70 metros quadrados. Então, aí eu pego a minha incidência. Serviços preliminares. De 1 a 8. Bom, eu determino, vocês vão me determinar, se essa obra de 70 metros quadrados, ela é o quê? Essa obra de 70 metros quadrados é uma residência unifamiliar padrão baixo, é uma residência popular. Qual é o padrão de acabamento que vocês vão ter? Podem escolher. Normal? Normal. Bom, então eu vou fazer uma incidência normal. Então, o que vai acontecer com essa minha obra? Ó, analisem comigo, ó. E isso é o que ocorre a maior parte dos processos ser negada a sua contratação. Então, eu tenho um projeto de 70 metros quadrados, num padrão normal de 1835, 1836, 1836, 128. 128,50. Certo? Esse vai ser o valor da nossa casa, se for esse padrão. Agora, qual é o limite do Minha Casa Minha Vida? Por cidades. Mas nas cidades com menos de 100 mil habitantes, qual é o limite? Você sabe? Ninguém sabe? Então vou dizer. Limite, em cidades de menos de 100 mil habitantes, 140 mil reais. Tá certo? Então, 140 mil reais. Então, eu pego esta minha casa aqui, diminuo 140 menos aquilo ali. Sobrou 11.480 para mim comprar o terreno. Eu não estou falando em avaliação. Eu estou falando em custo. Custo de execução. A avaliação é diferente. Mas, tu compra um terreno em Carazinho ou na cidade de vocês por 11.480? Impossível. Impossível, está dizendo a Luana, está dizendo o Lucas. Não, não compra. O que significa? Que esta casa, o Lucas diz que depende do bairro, mas por 11.480, por 12 mil reais, tu não compra. Em bairro nenhum de Carazinho. Tá? 57 mil no Morada da Pátria, diz o Lucas. O Lucas Lorenzon está nos dizendo. Então, vamos supor,
Ó, então vamos fazer o cálculo inverso. Tá? Vamos botar aqui assim e vamos fazer o cálculo inverso. No caso, teria que ter o valor de 140, subtrair e dividir por 1.800. Aí, ó. Tá fácil, né, Bruno? O Bruno faz esse cálculo toda hora para ver se ele enquadra lá os terrenos dele, lá no Minha Casa Minha Vida, né? Porque se não enquadrar, é difícil de vender. Né? Bichão. É isso aí, Bruno. Então, ó, o cálculo que eu vou ter que fazer aqui no meu orçamento é o cálculo já inverso antes de começar a calcular. Tá certo? Porque o que adianta eu fazer um projeto? Calcular todo ele. E o cara não construir, o cara não vai me pagar. Concordam comigo? Que você não vai receber, vai trabalhar de graça? Então, é o seguinte, ó. O que tu tens que fazer? Tu tem que pegar o teu 140 mil, isso é o orçamento de chegada. Viabilizar a tua construção. 140 mil, diminuir os 57 mil do terreno, lá na Morada da Pátria, e te sobrou 83. 83 tu tem que dividir pelo padrão que tu quer fazer, e se for normal, 1.836, e tu vai conseguir construir uma casa de 45 metros quadrados. Não de 70. Conseguiram entender? Se essa casa de 70, tu quer fazer ela no padrão normal, tu pode fazer. Mas, tu não vai contratar ela no Minha Casa Minha Vida. Primeiro, e para este padrão, tu teria que ter uma casa de no máximo 45 metros quadrados. E este cálculo inverso é o mínimo, não é nem valor de mercado do imóvel como se pronto estivesse. É o valor que eu vou calcular naquela equação de regressão que eu faço lá para cálculo, para Caixa, Banrisul, Banco do Brasil. Nesse caso específico, Caixa e Banco do Brasil que operam Minha Casa Minha Vida. Como 99% dos projetos, 99 não, vamos dizer 97, 95, para deixar barato. 95% dos projetos construídos no Brasil são Minha Casa Minha Vida, eu acredito que sejam mesmo, né? É impossível construir essa casa dentro desse programa. Pode, se pegar outra linha de crédito, que são a minoria. Certo? Conseguiram entender por que eu tenho que ter, para fazer um orçamento, este indexador? Vamos baixar, Luana. Vamos baixar. Eu sugeriria, porque nesse valor ainda é aceito, mas é o mínimo. Não contrata. Não contrata. Por que não contrata, Luana? A 1.185. Tá? 1.185 tu não termina a obra. Tá certo? E se tu não terminar a obra, a Caixa, o Banco do Brasil, o Banrisul, qualquer agente financeiro, ele não tem a garantia do dinheiro. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos cada vez mais, o mercado está inflacionando os terrenos, né? Inflaciona o terreno. Quer ver? Vamos conversar com o Lucas. Abre o Lucas. O Bruno. Bruno, tu que vive isso no teu dia a dia. Padrão baixo consegue 53 mil reais. É. Isso aí. Mais ou menos isso. Mas eu não estou aqui para enquadrar o Minha Casa Minha Vida. Mas eu estou aqui para orientar vocês amanhã como vocês têm que fazer o orçamento de vocês. E o orçamento começa lá no projeto, antes do projeto. Então eu já sei que se eu passar os 50 metros quadrados, eu não vou contratar. E aí eu vou ter um projeto fora. Porque o cara vai chegar lá no teu escritório e vai dizer o seguinte: doutora, eu quero um projeto Minha Casa Minha Vida.
Então, vamos lá. Pegamos os... Quanto tinha sobrado para nós? 85? 87? 87, né? 87 mil e divide por 1.500, aqui, ó, 1.587. Opa! 87 mil divididos por 1.587. Aí, ó. É o que o Lucas, é o que o Bruno colocou lá, ó. 53, 54 metros quadrados. Então, aí, tu tem duas saídas. Vamos pegar o projeto. Está aqui, onde é que está o nosso projeto? Está aqui o nosso projeto. Não, não, nosso projeto está no CAD. Está aqui. Está aqui o nosso projeto. O que eu posso fazer nesse caso? O que vocês acham? O que tu faria aqui nesse caso? O que eu posso fazer nesse caso, nesse projeto, é fazer o seguinte, ó, pessoal. Vou fazer um print aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos pegar esse projeto aqui, recortar, fazer uma coisa bem feita, né? Para nós não estar fazendo gambiarra aí. Aqui o meu projeto. Muito bem. Então, o que eu aconselharia vocês a fazerem? Tá? Neste caso, eu tenho que fazer fechar. Eu faria o seguinte, ó. Daqui a pouco, o que tu poderia fazer é o que geralmente é feito é deixado um cômodo para fazer posteriormente. Olha aí, ó, Bruno. Esta é a casa que é o anseio da família que tu contratou. Então, vamos fazer o diferente. Ó. Não consigo fazer, né? Não consigo fazer. Então, o que eu faço? Ó. Opa, tudo demais lá. Eu faço o meu projeto assim, ó. Deixa eu fazer aqui mais uma linha aqui. Ó, fiz o meu projeto assim, tá? Aqui assim, fechei aqui assim. Não vou deixar o projeto zerado, porque não é o nosso objetivo. Bom, e aqui eu coloco sala e cozinha junto, tá? Daqui a pouco isso aqui, hipótese, diminuiu para 50 metros quadrados. Tirei lá, não sei se não dava 20 aquela cozinha, mas hipótese, deu 55 metros quadrados, dava 15, 55 metros quadrados. E depois, amanhã, esse mutuário vai lá e amplia isso aqui e faz a cozinha que ele precisa lá. Tá? Volta a ter o projeto original, que é o que ele necessita na casa dele, que é o que ele quer fazer. Um dormitório, vem para 58, então tiro esse aqui, ó. Hipótese.
Tiro esse aqui. Vamos voltar aqui tudo, ó. Tiro esse dormitório aqui. E vem para 58. 58 ainda é alto, né, Lucas? Bruno. Mas pode fazer. Deixa a cozinha e tira o dormitório. Pega e tira esse aqui, em vez de tirar a cozinha. Tá? Tira isso aqui. E aí, o teu projeto ficou dentro dos limites mais ou menos calculado lá que ficaria. E aqui tu coloca a tua cozinha como estava. Certo? Conseguiram entender, pessoal? Então, na realidade, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é, antes de começar a fazer projeto, qualquer coisa, nós temos que saber a capacidade de investimento do nosso cliente. Só. Porque se eu quero fazer uma casa, se ele precisa fazer uma casa para que seja minha casa, minha vida, a primeira coisa que tu vai ter que saber é quanto vai custar essa casa. Isso é o orçamento. Tá? Bom, é orçamento item por item? Não, não é orçamento item por item, mas é o que tu vai ter que fazer. Então, tu tem um parâmetro para dizer para o teu cliente quanto é a casa dele que vai ter que custar para que ele venha construir? Tem um parâmetro. Pode fazer. Pode fazer. Podemos fazer, Lucas. Ó, então é o seguinte, ó, vamos lá. O Lucas está sugerindo para nós fazer essa casa de um dormitório. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos tirar. Quem é que tira ali? Quem é que trabalha bem no CAD aí? Tira esse dormitório daqui, ó. Esse dormitório aqui, ó. Tira ele, ó. Esse aqui. Tá? Esse dormitório aqui assim. Tira ele e vê quantos metros fica. Tá? E aí, em vez de 70, nós vamos trabalhar com o resultado disso daí. E aí eu sugiro o seguinte. Tu calculou essa área aqui, menos 12, né? Tu fez menos 12. Só que o 12 ele vai ser um pouquinho mais, Bruno, porque 12 é interno, né? Então a área externa ela vai dar um pouquinho mais, vai dar em torno de 10% a mais. Não chega a 10 porque são só duas paredes, né? Mas então aqui, ó, tirem esse dormitório daqui, tá? Fechem essa parede aqui, e isso aqui vai representar uns 57 metros quadrados. Aí nós vamos trabalhar com uma casa de 57. Quem tira esse dormitório e recalcula ali para nós? Alguém consegue fazer isso? Não? Ninguém se prontifica? Tira, Lucas. Então, tira e nos dá a área. Ok. E aí, quando o Lucas nos der a área, nós vamos calcular sem esse dormitório e vamos tentar enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Vamos fazer uma conta de chegada. Vamos supor que nós chegamos em 57, enquanto o Lucas trabalha lá. Pode ser. Pode gerar um PDF já. Quem quiser trabalhar no CAD, deixa nos dois daí, Lucas, quem sabe, né? Pode gerar um PDF e bota no grupo lá, que daí todo mundo tem acesso. E bota um CAD também, se tu conseguir. Com a área já.
Vamos supor que nós chegamos a 57 metros quadrados. Então, vamos de novo. 140 é o meu limite. O terreno sai 57. Fiquei com 83. Dividir por 57. 1.456 não comprar. Está abaixo. Muito abaixo. Mesmo abaixo do médio. Então, nós vamos ter que fazer mais alguma coisa para conseguir enquadrar essa casa do meu vizinho aqui, do meu cliente. O que nós vamos fazer? O que vocês acham que dá para fazer aqui? Mexer aqui não dá, ó. Mexer lá, nós já mexemos. No banheiro dá para mexer? Não dá. Tá certo? Então, vamos fazer a conta inversa de novo. Vamos supor que o nosso projeto, nós venhamos a trabalhar nele no padrão baixo, que é 1. Reduzir um pouco a sala, né? Então, é isso aí, Bruno. O Bruno está acostumado a fazer essas mágicas aí, ó, para conseguir fazer projeto lá e contratar e vender o terreno dele. Então, eu vou dar uma sugestão para vocês, ó. Façam o seguinte, ó. Tirem esse dente daqui, ó. Ó. Tirem esse dente daqui. Vai reduzir um pouquinho. Ah, essa é uma forma. E depois, dê um talho aqui assim, ó. Nessa tua cozinha. Pega e dá um talho aqui na cozinha. Pode fazer, Lucas. E ver o que tu chegou lá. Por quê? Porque na realidade, pessoal, isso é para vocês entenderem que assim, ó, 95% dos projetos que caíram, eu acho que é mais, mas vamos deixar barato, 95% dos projetos que caíram no escritório de vocês vão ter que fazer o que nós estamos fazendo aqui. E eu sugiro que façam um pouquinho para baixo com folga, porque cada vez mais os terrenos vão aumentar de preço, o governo já aumentou N vezes o Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, Soledade teve uma época, pouco tempo atrás, que era 105. O Bruno sabe disso lá, o Bruno vivenciava isso. Agora o governo colocou o menor valor para Minha Casa Minha Vida, 140. Então, o que acontece? O pessoal começou nos terrenos a aumentar os terrenos na mesma proporção e começou a reduzir as casas. E essa é a realidade do Brasil inteiro. Tá? E 95% ou mais, ou, dependendo do teu escritório, 100% dos teus projetos vão ser isso. Então, o seguinte, vamos fazer uma outra conta de chegada, ó, que é o orçamento. O orçamento, eu tenho que contratar isso aqui, né? Então, vou fazer uma outra conta de chegada. Eu peguei lá. Bruno, quanto é que tu está vendendo os teus terrenos lá no Soledade? Vamos pegar a realidade de Soledade, então. Boa pergunta. Então, ó, a Fabiola, ela detectou que isso nós não fizemos no planilha do Banrisul. O Banrisul não pediu terreno. Interessante, né? Então, o Bruno não dá para nós utilizar a Soledade. O Bruno não dá para nós utilizar o modelo de Soledade, porque o Bruno, nos terrenos dele, ele não está mais trabalhando Minha Casa Minha Vida. Está vendendo
só para um padrão acima. Vende fácil, Bruno? Mais difícil, né? Então, assim, ó, porque terreno até 50, o Bruno consegue encaixar. Terreno acima de 50, não consegue encaixar. Então, o Bruno está com dificuldade maior de vender os terrenos dele, porque os terrenos deles têm um custo com o lucro que eles têm, lógico, tem um custo de 85, e com 85 vai sobrar o que para casa? 55 mil? 60 metros quadrados. Tirando o dormitório, não. Uma coisa está errada, Lucas. Porque só o dormitório dá 3 por 4 dá 12. Só o dormitório viria para 58. E mais tirar um pedaço disso aqui, e mais um pedacinho aqui, ele tem que vir para uns 53, por aí. Não, Luana, assim, ó. No caso, me esqueci de responder a pergunta da Fabiola. E a Luana respondeu aqui que no Banrisul o terreno já era adquirido. Pode ser essa metodologia, mas não é este o senão. No caso do Banrisul, o Banrisul não trabalha Minha Casa Minha Vida. Porque Minha Casa Minha Vida é verba federal. E só o Banco Federal pode trabalhar. Então, no caso do Banrisul, ele é um banco estadual. Ele não trabalha Minha Casa Minha Vida. Quem trabalha Minha Casa Minha Vida é Caixa e Banco do Brasil. Então, esta situação que nós estamos vivenciando do Minha Casa Minha Vida não vale para o Banrisul. Por isso que nós não estávamos preocupados com o preço do terreno, no caso do Banrisul. No caso da Caixa, se não for Minha Casa Minha Vida, também não estamos preocupados com o valor do terreno. Nós estamos preocupados com o valor final da obra. Se serve como garantia ou não. Certo? Se a soma, o que nós estávamos preocupados no Banrisul? Eu não citei essa situação lá no Banrisul, porque não é um motivo de preocupação, o que eu vou dizer agora. Depende do local que tu constrói. Tipo, a soma do terreno mais a construção, certo? Terreno mais construção tem que ser menor do que o valor do imóvel pronto no mercado quando estiver pronto. Certo? E o cálculo é como se ele pronto estivesse na data do orçamento. Então, o que significa isso? Significa se eu construir uma casa de 200 metros quadrados a 2.200 o metro, padrão alto, 2.100 e tantos, 2.200 o metro, de 200 metros quadrados, eu gastei na realidade quanto? Multipliquem ali que vocês vão ver. 440 mil reais. O terreno custou, isso é Banrisul, é Caixa, é Banco do Brasil, é Santander, é qualquer banco, menos Minha Casa Minha Vida. O terreno me custou 200. A casa me custou 440. O custo vai ser quanto? 640. Se na avaliação o imóvel pronto naquela data da contratação, como se o imóvel já estivesse pronto, a avaliação não alcançar 640, não contrata. O que significa isso? Que se tu quiser construir o teu terreno, a tua casa, lá na tua granja, não vai contratar. Por quê? Porque lá na tua granja só tu quer aquela casa. Agora, se tu construir no bairro Lefe, de Carazinho, que é o melhor bairro que tem em Carazinho, essa casa pronta, ela vai valer mais do que 660. O mercado vai valorizar ela pela localização e pelo padrão de acabamento. Então, nós não estávamos preocupados, no caso do Banrisul, no primeiro orçamento ali, que nós usamos as planilhas do Banrisul,
em saber se o terreno nos engessava ou não. Por quê? Porque se eu tenho uma casa de 120 metros quadrados, numa localização razoável dentro da cidade de Carazinho, e o meu orçamento chegou em 220, e vamos supor que fosse lá no Vila Verde, no Morada da Pátria, lá que o Lucas sugeriu. Nós tivéssemos mais 57, seria 280 mil uma casa de 120. Vale? Vale, o mercado paga. Então, pode contratar. Não estava preocupado. O problema é que o Minha Casa Minha Vida, ele tem dois engessamentos. A garantia do agente financeiro, que é, no caso Minha Casa Minha Vida, só Banco do Brasil e Caixa, e o valor teto para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, que é 140 mil, no caso de Carazinho. Caso de Passo Fundo, 180 mil, se não me engano, está em Passo Fundo. Caso de Juí, parece que é 170 e poucos mil reais, 180 mil também. Então, depende, no caso, Minha Casa Minha Vida, do teto do programa Minha Casa Minha Vida, que o custo não pode ultrapassar o teto e nem o imóvel pronto no mercado pode ultrapassar o teto. Certo? Tem cidades que não dá mais para trabalhar Minha Casa Minha Vida, assim como os terrenos do Bruno lá em Soledade não está conseguindo mais trabalhar. Porque ultrapassa. Então, Bruno, eu não sei a legislação de Soledade. A maior parte das cidades está trabalhando como? Pegando um terreno de 12 metros de frente e permitindo, pelo plano diretor, que se divida esse terreno no meio. Passo Fundo é assim, Carazinho é assim. Então, o terreno de 85 do Bruno vem para 42. Com 42 consegue construir uma casa de quase 60 metros quadrados. Dependendo do padrão. Só que a lei municipal tem que permitir isso. Eu não sei Soledade. Né? E aí tu consegue vender. Mínimo é 10. Então, o que tu teria que fazer? Os teus próximos terrenos tem que fazer de 10. Esse que tu está lançando, para enquadrar no Minha Casa Minha Vida, é isso aí, Bruno. Então, veja bem, ó. Aí tu vai ter facilidade de venda, né? E porque o de 85 tu tem dificuldade de vender, porque tu conta nos dedos, todo mundo quer, mas quem é que tem condição de fazer? São poucos, né? O bom terreno maior, ótimo, mas não enquadra, não sai a obra e tu não vende terreno. Né? Sai um que outro que tu consegue vender, porque todos, mesmo os outros, normalmente são financiados. Então, tem esse engessamento. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou deixar uma tarefa para a aula que vem. Tá? Que seria reduzir esta casa, tá? Para 53 metros quadrados. Essa é uma tarefa para a aula que vem. Tá? E daí nós vamos utilizar uma casa só. Então, quem me mandar primeiro, eu já boto no grupo. Ó, a casa é essa. Não, não precisa, Milena. A casa que tu quer é uma casa de 70. Para a aula que vem. Tá? Não para a aula que vem. Para amanhã ou depois já. Quem conseguir. Vamos ver, o Lucas Lorenzon está fazendo. Alguém faz a área para nós. De repente, estou fazendo errado. Laerte fez 53 metros. Então, vamos lá. Vamos pegar a casa. Então, não preciso fazer isso, nós já adiantamos isso. Eu achei que nós não ia conseguir.
Então, muda ali, Laerte, o Bruno, tem que mudar aqui, ó, que não é mais 70, é 53. Ah, não, pensei que o Laerte tinha feito. Então é o seguinte, ó, cheguem numa... Quem é que fica responsável para fazer? Quem é que domina bem o CAD? E fica responsável para transformar essa casa em 53 metros quadrados, que é o anseio do teu proprietário lá que te procurou no escritório. Depois ele quer fazer mais um outro dormitório. Bruno faz isso e consegue colocar até amanhã isso aí no grupo? Beleza. Então o Lucas vai fazer essa casa, ó, fazendo o quê? Vamos lá. Opa, ela está no CAD, né? E bota duas formas, Bruno. Uma em PDF no grupo e outra no CAD. Tá? Bota num CAD 10, se tu conseguir, e PDF. Bota dos dois jeitos. Tá? Quem não tem um jeito, tem o outro jeito. Então, tu vai tirar esse pedacinho aqui, ó. Ó, esse pedaço aqui. Tá? Vai tirar um pedacinho aqui e vai tirar esse dormitório aqui. E aí, chegou em 53, tu coloca no grupo. Por que eu estou falando em 53? Porque olha aqui, ó, pessoal. 53. O Lucas já removeu essas partes, tá, Bruno? É só calcular a área. O Bruno está tendo uma dificuldade com a área. Então, vamos lá. 53 metros vezes o quê? Ó. Vezes 1.600. Vamos fazer uma residência popular, ó. Aqui, ó. 1.618. Tá? Vezes 1.618. 85. 85, se tu comprar um terreno de 50, tá? Tu consegue fazer um Minha Casa Minha Vida. Vamos deixar por 85, os 53 metros, vamos fazer um padrão popular a 1.600, que a Caixa aceita para contratação, tá? E aí, nós vamos ter este padrão popular de 1.600, que é um padrão entre o quê? Entre o padrão mínimo, o padrão baixo e o padrão popular. E o padrão normal, desculpe, que é esse padrão aqui, ó. Tá? 1.600 e pouco. Consegue contratar. Menos do que isso aqui, ó, 1.587, você não consegue. Por que eu estou fazendo 1.600 e pouco? 1.600 e pouco porque até tu terminar os projetos, isso aqui vai ter o SINAP de abril, de maio, de junho, de julho, e aí tu está engessado. Então, eu já estou dando uma folga diante do padrão baixo. Tá? Então, o que eu estou subindo aqui? 13 mil, 12 mil mais de 12 reais mais 18 reais, tá? Eu estou subindo, na realidade, 30 reais em metro para absorver essa majoração desses meses aqui. Correto? Estou tendo uma folga. Esse projeto, para ser contratado, vai 3 meses. Bom, então eu tenho que ter uma folga. Tá? No meu orçamento e no meu valor. Vamos dizer que nós temos lá o valor de quanto? Deu 1.618 vezes 53, me deu lá 85.700, 86. 86 em 140, 140 menos 86, o terreno posso chegar a ele em 54. Isso é soma, isso não é avaliação. O avaliador vai considerar depois para te contratar o imóvel como se pronto estivesse. Então não é a soma que tu tem que fazer. Então aqui, ó, eu já deixaria 50 para o meu terreno. Porque depois do imóvel pronto, e o cálculo da avaliação é como se pronto estivesse, ele vai valorizar. Né? Então, deixa com 50 o teu terreno. E aí, quando tu fizer isto aqui, ó, aqui assim, ó, aqui assim, ó, tu vai botar 50 mil reais, a matrícula,
o ofício, papapá, com marca de Soledade, de Carazinho, de Nometoque, de Rondinha, de Sarandi, de Ibirubá, de onde tu quiser. Beleza? Então, nós já saímos do pressuposto que o terreno vai me custar 50, vocês têm essa noção dentro do escritório, aquele loteamento do terreno é 50. Tu já viu que lá na Morada da Pátria, Lucas, tu não pode construir uma casa de 53. Se o terreno é 57, não tem como. Só a soma já vai ultrapassar ao valor do custo. Se a soma ultrapassar o custo, tu não pode contratar, porque o banco não vai contratar uma coisa que vai dar prejuízo. Tá certo? Bom, então o Bruno coloca até amanhã para nós esse orçamento e vocês vão começar já a calcular os quantitativos. Baixem e calculem. O serviço técnico eu já vou deixar calculado. Olha a barbada que é o serviço técnico. Peguei a minha incidência, 4%. Tá? 4%. 4% de quê? 4% do meu padrão construtivo. O meu padrão construtivo eu disse que era o quê? Aqui, ó. 53 vezes, quanto é que eu disse que era? 1.618. Não. Fiz mal aqui. 53 vezes 1.618. Foi isso que eu disse? 86. Vamos arredondar esta casa. Eu vou dizer para vocês o seguinte. No final do orçamento, ela tem que chegar em 85 mil. Ah, pode ser mais, pode ser menos? Pode. Se tu fechar o teu orçamento a mais, não contrata. Então, eu já estou orientando qual vai ser a visão do avaliador quando olhar esse processo para contratar. Então, vamos lá. Vamos chegar à conclusão que aqui, ó, aqui no final, aqui, nesse final aqui, ó, eu vou ter aqui, para minha habitação, neste campo aqui, ó, 85 mil. Vai se repetir este no cumulativo aqui, 85 mil. Vai se repetir esse no final do cronograma, quando eu tiver a execução da obra em 6 parcelas. No 6º mês, fecha os 85 mil. Então, bom, eu sei que a minha casa custa 85 e que o meu serviço preliminar é 4%. Então, qual é o cálculo? 85, opa, 85 vezes 0,04. Opa, perdão. 85 vezes 0,04. Este custo meu aqui, ó, eu já tenho. Não preciso nem calcular esse aí. Vocês viram, ó, que aqui já importou o percentual? Muito bem. E já importou lá. E essa descrição aqui é aquela especificação técnica que vocês fizeram separados lá no orçamento das planilhas Banrisul. Então, o que vai ter aqui? Projeto. O que mais? Levantamentos. Limpeza de obra. E assim sucessivamente, tá? E tu vai descrever os teus serviços preliminares. Aqui tem demolição, vai. Limpeza do terreno, já considerei lá em cima. Escavação mecânica, depende do tipo da tua fundação. Então, vamos supor, como vai ser a minha fundação? Microestaca, tu vai botar aqui. Microestaca. Microestacas. Tá? Ah, não, mas a minha vai ser uma fundação de sapata corrida. Sapata corrida.
Aqui tem uma característica nessa planilha, ó, pessoal, que quando tu chegou lá no final, ó, ela vai esconder, ó, quer ver, ó? Não sai nada. Olha lá, ó. Quando tu imprimir, sai assim. Então, eu cheguei lá no final, dá um Enter e continua escrevendo aqui, ó, para que apareça o que tu escreveu. E lá, tu vai lá, ó, e apaga aquilo lá, ó, para que apareça as coisas que tu escreveu. Ah, mas Jairo, daí eu pulei para a fundação profunda. Se essa especificação for contínua, vale o que tu está colocando lá para baixo. Melhor sapata corrida, mais simples, é a melhor sapata corrida. Se tu fizer o comprimento da casa, vezes 50 centímetros de largura, vezes 35 de altura, vai te dar o teu ciclope. Então, aqui, ó, mas apesar que essa, ela é verba, né, Laerte? Aqui, ó, é verba. A outra é verba. Aqui já não é. Então, aqui, ó, na sapata corrida também é mais fácil de tu calcular aqui os teus metros cúbicos de escavação mecânica. Tem razão nesse sentido. Porque a mesma o buraco que tu encher de concreto, tu vai ter que ter corte. Mas assim, se alguém quiser fazer microestaca, pode fazer que eu vou considerar como certo. Se alguém quiser fazer sapata corrida ciclópico, pode fazer que eu vou considerar certo. Se alguém quiser fazer sapata isolada, essa casa com pilar e sapata isolada, que seria uma casa sobre pilotis, também pode fazer que eu aceito como certo. A Caixa está considerando agora para contratação, e isso vale quando vocês estiverem fazendo projeto no futuro, que se a casa for sob pilotis, o acréscimo é de 20% em cima do valor avaliado. O que significa isso? Que tu tem que diminuir nos teus 85, 20%. E automaticamente tu tem que diminuir 20% na tua área, para enquadrar num terreno de 50 metros. Porque a casa sob pilotis, ela tem um valor maior. Porque amanhã ou depois tu só fecha e tu tem uma casa maior, tem o dobro. Então hoje a Caixa está considerando isso. Então, o item número 1 nós já temos, não preciso mais calcular, porque eu já calculei. Viu como é simples se tu tem as ferramentas? Qual é a ferramenta que eu usei? Essa aqui. Qual é a outra? Essa aqui. Quando eu não tenho a ferramenta que é um programa, eu tenho que me cercar de dados técnicos que me possibilitem achar um valor real. Real. Este valor aqui é real se eu multiplicar pela área. Este valor aqui, ó, é real se eu multiplicar pela área. É real para uma residência popular. Por Minha Casa Minha Vida. A Caixa aceita. É real. Claro que eu vou ter que considerar esse imóvel, o avaliador vai considerar esse imóvel pronto no mercado depois de pronto. Então, quando eu vou pegar o orçamento, o imóvel nem iniciou e eu já sei o valor dele no mercado. Porque eu peguei as amostras dos imóveis que são vendidos no mercado com aquela área, naquela localização. Então, tem que ter uma folga, e essa folga eu deixei lá, 4, 5 mil no terreno. O imóvel, depois de pronto, ele valoriza. Tá certo? Então, ó, usei critérios técnicos diante de parâmetros confiáveis, que são o SINAP, para fazer o meu primeiro item do orçamento na Caixa, no formulário Caixa, que é esse aqui. Agora, aqui é só calcular e especificar aqui no lado. Então, aqui fica mais fácil. Cada vez que tu vai orçando, tu já vai especificando. E agora eu vou passar mais uma ferramenta. Tá? Um checklist. Vamos lá no grupo. Ó. Um checklist. Aqui, ó. Das especificações mínimas que a Caixa aceita. Fora isso, a Caixa não aceita. Isso vale para vocês amanhã. Pode mudar um pouquinho esse checklist, mas não vai mudar tanto que vocês não consigam utilizar.
Esse checklist aqui, vocês abram depois e olhem item por item, que é o que vocês vão ter que considerar para contratar com a Caixa, dentro do quê? Dentro das especificações que vocês vão lançar aqui, ó, nesses campos aqui. O mínimo é isso aqui. Este aqui. Beleza? Façam os cálculos para frente. As dúvidas vão me mandando. O Lucas fez a redução. Ele está dizendo que não está conseguindo acompanhar porque o vídeo corta lá. Tá, mas assim, ó. E o Bruno vai fazer o cálculo do restante do projeto e vai fechar ela em 53 metros para nós poder calcular. E nós já temos o valor da casa depois de pronto. Dúvidas? Tem dúvida? Não? Tudo certo? Ou tudo errado? Não tenho uma dúvida. Só tenho dúvida. Não, né? Não é fácil assim, né? Então, para a aula que vem, quem conseguir orçar o máximo que puder, melhor. Quanto mais, melhor. Vamos aproveitar que não voltou todas as aulas ainda. Volta essa semana, os projetos vão começar devagarzinho, né? Vamos resolver o problema do orçamento. Nenhuma dúvida, pessoal? Não? Posso fazer a chamada? Então, vamos lá. Todo mundo entendeu a atividade para a semana que vem, né? Alessandra Almeida. Não vi a Alessandra. Alguém viu a Alessandra, hein? Não vi. Não, né? Alessandra Santos. Hoje nós estávamos bem menos, né? Alessandra também não vi. Alice. Alice eu vi entrar. Ali, Alice, ó. Tá, presente. Alisson. Ali o Alisson. Ana Paula. Também Eu? Tá ali. Isso, tá ali a Ana Paula. Anderson. O Anderson não vi, né? Bernardo. Bernardo tá aí, né? Isso. A Bruna Alebrand também, né? Devia entrar, tá ali a Bruna. O Bruno Colombo. Também tá ali, Bruno Colombo. Ali. A Camila Kipper. Também tá ali, né? Ali é a Camila. Daniel Weber. Também tá ali, né? Ali o Daniel. Davidson. O Davidson eu não vi hoje. Acho que não, né? O Giovanni. O Giovanni tá ali, né? Ali o Giovanni. A Elisa. A Elisa me disse que estava com problema na internet dela, né? A Evelyn. A Evelyn tá ali também, né? Não sei que ela saiu, mas eu vi a Evelyn entrar. Não fui só eu que vi a Evelyn ou vocês viram também, pessoal? Acho que ela estava ali, né? Alessandra Santos, dona Alessandra, onde é que tu estava? Tá. Vamos lá. A Fabiola tá ali. A Fabiola não falta uma aula. Isso aí, Fabiola. A Franciele Pereira. Tá ali também, né? Tá ali a Franciele. A Gabriela Bertalucci. Tá ali também, né? Ou tava, né? Ela tava com problema na internet, né? Reiniciar, mas estava presente, né? Tava, né, Leonardo? Tá. Janine. A Janine estava com problema ela já me conversou comigo. Está com problema na internet, mas ela está resolvendo lá. Está vendo as aulas. A Kimberly está ali, né? Ali a Kimberly. O Laerte, também está ali o Laerte. Também não falta. Isso aí, Laerte. Larissa, a Larissa está ali também, né? Onde é que está a Larissa? Larissa entrou, não? Está ali a Larissa, ó. Tá vendo? Isso. Lauana, também está ali a Lauana, né? Ali. Leonardo, também está ali o Leonardo.
A Luana também está ali. A Luana está ali também. Está ali a Luana. O Lucas Lorenzon também está ali. Estava dando problema na internet, mas ele está ali. Está ali ele. Lucas Drey também está ali. O Lucas. Luiz Gilberto também está ali, né? Também não falta. O Marcelo. Marcelo não viu hoje, pessoal. Não, né? A Mariana. Está ali a Mariana? Está ali a Mariana. Marina. Marina também está ali, né? Está ali a Marina. A Milena Nardini também está ali, né? Ali a Milena. Uhum. A Milena Cantoni. Pulei a Milena Cantoni, né? Mas está ali. Também está ali. Tinha pulado ela. Milena Ribeiro. Também está ali, né? Está ali a Milena Ribeiro. Essas Milena não faltam. Natália. A Natália também está ali, né? Eu vi a Natália entrar, vocês não viram? Menino, né? Não é possível. Ela estava, né? A Patrícia também está ali, né? Ali a Patrícia. E a Thaisa também está ali, né? Ou não? Tá sim, né? Está ali a Thaisa. Pessoal, então é o seguinte, ó. Façam a maior parte do orçamento, os cálculos que vocês conseguirem, que a semana que vem nós continuamos nos cálculos. Para vocês terem uma ideia, ó. Nós temos aula. Hoje é dia 1º de junho. Então, nós temos aula dia 8, dia 15, dia 22, dia 29, dia 6 e a entrega e prova no dia 13. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas e a prova. Beleza? Então, tá. Pessoal, boa semana, obrigado da presença, se cuidem, nos encontramos durante a semana, quem tiver aula comigo, quem não tiver, nos encontramos na segunda-feira que vem. Tá? Um abração a todos, boa noite para vocês. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos.